Começando mais um podcast do Papo de Cancha, né? Cancha pelo mundo. Hoje, né, dá pra perceber cenário diferente, pessoa diferente e também o quê? Plateia. Palmas no estúdio! Perfeito. Ótimo. Maravilhoso. Como eu disse, né, pessoas diferentes. Hoje temos o Gustavo, mas antes do Gustavo, meu camarada Theo. E aí, boa tarde a todo mundo que tá assistindo, ou noite, ou manhã, agora é de tarde, mas o horário que tu estiver vendo. Hoje a gente tem um montão de coisa pra falar, foi uma semana bem louca no futebol mundial. A gente vai falar do talvez possível rebaixamento do Tottenham, o que é histórico, é inacreditável o rebaixamento do Tottenham, talvez, não vou zicar aqui. Também teve City e Arsenal, a pipocada mestra do Arsenal ataca mais uma vez. Teve um jogaço esse fim de semana, foi 2-1 pro City, vamos falar bastante sobre. Teve PSG e Lyon e toda uma treta extracampo envolvendo o Endrick, envolvendo falas de certos jogadores e técnicos que a gente vai discutir. E também várias lesões importantes no futebol. Vimos lesões do Estevão, vimos lesão do Éder Militão, do Lamine Yamal também corre risco de não começar a Copa. Enfim, muitas pautas importantes, mas antes de qualquer coisa, gostaria de falar com os comentaristas. Gustavo, bem-vindo à mesa, primeiramente. Muito obrigado. Espero que seja um bom programa hoje, primeira vez, né? Vamos lá. Primeira vez. Tá um pouquinho nervoso, mas Um tá pouquinho tudo nervoso, certo. um pouquinho nervoso. E aqui é a Amanda, que já tá aqui aí, mais uma... boa Não é a tarde. primeira vez da Amanda? Não, segunda vez, vamos continuar, né? Hoje falar, que nem o Zé já falou, de Premier League, lesões e coisas que estão agora quentes no assunto futebol da Europa. Tem muito assunto pra falar, então vamos começar. Aproveitando, né, o nervosismo do meu amigo Gustavo. Muito. Gustavo, eu queria saber de ti, né? Tu que assistiu Tottenham e Brighton, o que tu achou do jogo? Como é que foi, assim? Cara, foi um jogo meio feio, te dizer bem a real, da minha visão, né? Eu discordo já. Foram as únicas coisas mais importantes, na minha opinião, foram os dois golaços que saíram, o gol do Xavi Simons e esse gol do Brighton, principalmente. E, cara, um jogo fraquíssimo, na minha opinião. Só esses dois lances que foram grandes importantes, assim mesmo. Eu vou ser bem honesto, tá? Eu gosto de secar alguns times, tá? E eu torço muito pela tragédia dos grandes, entendeu? Sim. Então, assim, Sim. o jogo foi domingo, eu acho. Teve feriado, então fiquei confuso. Mas acho que foi domingo o jogo. Peguei, sentei na TV, comecei a sacar. Aí Tottenham 1-0. Falei, gol do Pedro Porro. Eu falei, será? Porque, pô, o Xavi Simons voltou de lesão agora, começou a jogar mais. Ele é muito bom jogador, inclusive. Aí gol do Pedro Porro, aí Brighton empata. Falei, tá, tudo certo. Aí, acho que é os 7-7, segundo tempo ali, obviamente, né? Porque não tem que ser primeiro. 7-7, É. exato. Cara, ele guarda uma bucha, mas uma bucha, eu falei, irmão, já era. Só que como todo time grande que cai, Tottenham é grande? Não sei, mas como todo time relevante que cai, tem o roteiro. E, cara, finalzinho, 90 e tantos, o Brighton acha um gol e, honesto, tá? O que eu gritei em casa, o que eu comemorei, o que eu falei, juro, eu larguei um pega e um palavrão depois, né, que não vou repetir aqui, mas, Correto. juro, fui feliz. E assim, né, como eu tava meio emocionalmente envolvido com o entretenimento, né, cara, fui feliz. Bom jogo, na minha visão. Gustavo não gostou porque ele não tava emotivo, Investido, né? mas juro, bom. Eu acho que o jogo começou meio frio, pra falar a verdade, mas depois entrou, foi um gol de cada lado. Eu achei que o Tottenham ia ganhar, mas é muito roteiro de time rebaixado. Tomar um gol no final. E é clássico, eu acho que esse jogo definiu o rebaixamento do Tottenham. Cara, eu acho que a gente tá falando aqui de dois tipos diferentes de futebol. Porque na emoção foi um jogaço. Talvez tenha sido mais jogaço até que o City e o Arsenal, que a gente vai falar eventualmente. Mas na qualidade do futebol, cara, poderia ter sido um Vitória e Remo esse jogo. Tipo, eu poderia ter sido. Tirando os golaços, que foram ocasião. Inclusive, na Mais verdade, acontece respeito golaço. com o Remo do Chamba. Mais respeito Com com o Remo Leão do Iago do Pikachu Norte. também, né? Muitos jogadores, muitos ex-porto-alegrenses, inclusive, no Remo. Mas, enfim, a qualidade do jogo não foi boa. O Tottenham não é um time que cria. O Tottenham, que inclusive foi campeão na temporada passada da Europa League, naquela final, que também foi um jogo que poderia ter sido um Remo e vitória. E quase caiu também, né? E Foi quase por caiu ano pouco. passado. Se a Premier League seguisse o padrão de 4 rebaixados, que nem é aqui na América Latina, teria sido rebaixado ano passado, ficou em 17º. E dessa vez, talvez não tenha escape, porque tá tensa a situação do Tottenham. Tá difícil, não são jogos fáceis que vêm pela frente. E o Tottenham é um time... É peculiar ver um time grande inglês, ver um time do considerado Big Six inglês numa situação como essa. Faz muito tempo que um deles não cai. Eu acho que a última vez que um deles caiu foi o City. Só que o City, antes do City ser o City na época que ainda era um time que transitava entre as divisões, era um time mais de bairro do que um time com esse grande investimento que tem hoje em dia, com essa grande folha.
E mostra que o Tottenham é um time que simplesmente não se encontra. O Tottenham fez grandes contratações nas últimas temporadas, eu, inclusive anotei algumas aqui. As 3 maiores contratações da história do Tottenham foram nas últimas 2 temporadas. Solanke, O Solanke, que foi a segunda maior, foi em 24, 25, custou Medíocre. 64 milhões de euros. A mais cara, Xavi Simons, aqui na imagem. bom jogador. É o único que jogador, traz bom resultado atacante. nesse time do Tottenham. 65 milhões foi contratado nesta temporada, provavelmente para repor ali o espaço que o Son deixa no time e outras grandes estrelas como Kane, que também já deixaram. E antes, e em terceiro lugar, mas também nessa temporada, o Mohamed Kudus, ponta direita, que custou 63 milhões de euros. É assim, até o Theo traz a lista, tá? E, sendo bem honesto, é um momento ruim do Tottenham, mas tu pega e para pra ver, assim... Meu, tu abre um transfer market. Cara, a lista de jogadores machucados é muito grande. O Kulusevski tá parado há 200 e poucos dias. O Kudus tá, minha opinião, muito bom jogador. Só que, meu, o Kudus não joga bola, meu, há muito tempo. O goleiro titular também tá lesionado, o O Vicário. Vicário tá machucado. O Xavi Simons também tava machucado, voltou agora. O Bentancur tava machucado. O Bergvalspa tá machucado. Aí eu te pergunto, Amanda, o Tottenham tá assim, pelas lesões, é o técnico que era ruim? Como é que tu vê essa questão? Cara, eu vejo essa questão, acho que como vocês falaram, de um resultado de uma temporada passada que, apesar do título, não foi muito boa, principalmente na Premier League. E eu acho que também, que nem o Theo falou, a questão de Kane e Son, que eram as principais estrelas do Tottenham nos últimos anos, que eram a cara do Tottenham, querendo ou não. Eles tinham a personalidade do Tottenham, e mesmo não tendo ganhado muitos jogos, muitas competições, praticamente nada. Nada, na verdade. O Kane não ganhou nada pelo O Kane Tottenham. não ganhou nada. O Son veio a ganhar a Europa League, mas também, tirando o resto pelo tanto de tempo que ficaram no time, enfim. Eu acho que esse foi o detalhe e as lesões, obviamente. E agora, eu acho que caso venham a ser rebaixados na próxima temporada com esses gastos imensos, não sei se vão conseguir Pois é. voltar tão bem assim para a Ah, Premier League. Além dessas contratações grandes, Xavi, o Solanke e o Kudus, o Tottenham tem grandes gastos. O estádio deles, o Hotspur Stadium, custou 1 bilhão de euros, foi inaugurado em 2019, ou seja, fazem só 7 anos que eles gastaram 1 bilhão de euros no estádio. O elenco, por completo, custa mais de 800 milhões de euros. E essas contratações recentes não ajudaram nesse rombo salarial que o time provavelmente gasta. E o CT foi renovado em 2018 também por 30 milhões de euros. Então é um time que gasta muito, é um time que tem que manter muitas coisas, incluindo estádio, CT, esse salário absurdo, e que, caindo para o Championship, tem grandes chances de passar anos lá, tem grandes chances de, como nós brasileiros dissemos, cruzeirar. Porque é um time que não tem salvação se cair. O estádio é caro demais, o CT é caro demais, o elenco é caro demais. É praticamente começar do zero se o Tottenham cair. É uma tragédia gigantesca. É pro uma Tottenham. tragédia até por ser histórico. É a primeira vez que o Tottenham cairia nessa época de Premier League. Ele já caiu, a última vez que caiu, por sinal, foi 76, 77, se eu não me engano. Isso aí nem era futebol, ainda, Não né? era, outra era, coisa. era chamado de primeira Esporte divisão nessa apenas da Premier League, nem existia, que veio existir em 92, se eu não me engano. E é um dos únicos times, junto com Arsenal, se eu não me engano, o Chelsea, Everton e outros times que não caíram na época da Premier League. E vai provavelmente cair agora. Provavelmente cair, né? Porque a gente tem aqui os próximos confrontos do Tottenham, que, tirando um confronto contra o Lanterna do campeonato, o Wolves, de resto, não é muito fácil. Não tem jogo fácil aqui. O próximo jogo é fora de casa contra o Wolves, que é o 20º colocado, já matematicamente rebaixado para o Championship. Depois, Aston Villa, que é o 4º colocado. O Aston Villa é um bom time. Brigando forte pela Champions. Brigando forte pela Champions. Foi longe na Champions, acho que temporada passada, né? Ou foi retrasada? Retrasada. Um grande time do Emery. Na última, na Foi real. na última, foi Foi na, o PSG. na Champions League passada. Um grande time do Emery, que é um grande técnico que consegue fazer esse time jogar uma baita bola. Eles pegam o Leeds, que honesto, não briga por mais nada, assim, eles têm 9 pontos a mais do que o Tottenham. Então, tipo assim, um jogo meio festividade. Pegam o Chelsea, que, enfim, técnico novo, talvez queira mostrar algo, e assim, do oitavo, honesto, tá? Do 6º pro 10º, todos brigam por Champions. Até eu botei o destaque aqui. A diferença do 6º pro 10º é 3 pontos. Então, tipo, o Everton, que pega na última, briga por Champions. O Everton brigar pro Champions Pro- é uma novidade É. histórica, né? Até uma informação, tá? Aí, essa foi minha com o DataFoot, eu dei um insight, ele foi buscar. Abraços do A DataFoot. princípio, Abraço, tá? Data. A gente foi em PSG contra o Aston Villa, né? Tu pega confrontos do PSG, tá? Contra times da Premier League e do Tottenham, o PSG venceu 10 desde o começo da última temporada. O Tottenham, que joga Premier League, em 2 temporadas venceu 11. Então, tipo assim, vence muito pouco, tá? 15 jogos sem vencer. Então, tipo assim, tem confrontos um ou outro acessíveis,
Mas, cara, o que a gente vê pelo histórico é que não deve conseguir. E tomara, né? Sendo bem honesto. Na verdade, eu fiz um cálculo antes do programa começar, que eu acho que o Tottenham faz em torno de 5 a 6 pontos nesses 5 jogos. E vai ser rebaixado, provavelmente. seria Matematicamente, bastante. não é o suficiente. Eu acho que tem risco de perder pro Chelsea, mesmo o Chelsea vindo de 5 derrotas, pro Everton. E o Wolves eu acho que vão ganhar, não tem. Se perder pro Lanterna também já pode decretar. É ali que foi rebaixado. O melhor pra ele é que ele decide 3 jogos em casa, pelo menos. Porque, na minha visão, não tem como se salvar. E é importante ressaltar também que o jogo contra o Chelsea é um clássico, né? Os dois times são de Londres, é um clássico municipal. E todos os times aqui também, já chegando mais pra esse fim do campeonato, até os times que não brigam em teoria por nada, como o Leeds e o Everton, que por mais que tenha chance de classificar pra Champions League, não vai classificar pra Champions League. Eu marco aqui agora, podem me cobrar. O Everton não se classifica pra Champions League. Triste. Todos os times vendo a situação do Tottenham vão querer jogar fogo vão querer jogar lenha nesse fogo. Vão querer ver essa situação, porque é inédito no futebol inglês um time com tanta receita, um time com tanta coisa cair nessa era da Premier League. Os grandes times, por muitos anos na década passada, terminaram todos de primeiro a sexto. Era raro ver, inclusive, um time como o Aston Villa lá em cima. O Aston Villa que, inclusive, até 2017 estava no Championship. Não é que nem o futebol brasileiro, que tem mais times grandes e, por consequência, mais times grandes caem. Então, é uma coisa muito inédita e nós aqui, editorialmente, acho que torcemos por isso para ver o que acontece. Claro. É raro uma liga como a Premier League ter uma situação de um grande estar nessa... Enfim. Mas, Otel, uma dúvida. Tu falou do time grande cair, trouxe a informação de que o último grande que caiu foi o City. Aí eu te pergunto, como é que foi o City fim de semana? Cara, o City esse fim de semana aprontou um crime que parecia improvável. O City ganhou do Arsenal e neste momento está em primeiro lugar da Premier League. Após a vitória contra o Burnley. Após a vitória contra o Burnley agora no Ontem meio da 1 a 0. semana. O Grande jogo pipoca. foi... Jogo atrasado, né? Jogo atrasado. E agora jogo empataram atrasado. 70-70, acho que é só gols marcados que eles estão na frente, por isso que eles Exato. assumiram a primeira posição. Até 2 semanas atrás, eu Essa acho. informação. Informação, baita informação. Informação. Arsenal. Até 2 semanas atrás, o City estava 9 pontos atrás do Arsenal. Só que esses 9 pontos... parecem muita coisa, mas não é, porque tem 2 jogos atrasados, um deles que o City cumpriu agora e por isso empatou em pontos com o Golaço, Arsenal. tá? E esse jogo desse fim de semana já foi visto por muitos como a final antecipada do campeonato, porque o time que ganhasse era muito provável campeão da Premier League. Inclusive, a própria Associação Inglesa de Futebol colocou a taça da Premier League em campo, sendo que esse jogo ainda não decide nada, de tão clima de final que tinha essa partida. E foi uma partida muito disputada, mas o City claramente um time melhor. É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que eu não acho que foi injusto o placar, mas eu não acho que foi justo também, porque eu acho que foi um jogo muito equilibrado. O Arsenal teve muitas chances, acho que até no segundo tempo, que foram 5 minutos e 3 chances perigosas pro Arsenal. Foi uma pressão grande, essa falha ridícula do Donnarumma também. Cara, o Donnarumma é Isso daí não tem né? como Ele adora fazer isso. Mas eu vou ressaltar que ele fez uma defesaça, tá? Logo depois, acho que foi no primeiro tempo ainda. Ele é Fez muito uma bom goleiro. defesaça, exato. Só que isso daí não dá pra defender. Me desculpa. Cara, eu não consigo compreender, só um adendo assim, a situação do Donnarumma. O Pepe Guardiola dispensou o Ederson, que era um goleiro que até joga bem com os pés, e sendo que Joga. todo o... Sabor goleiro. O que? O Ederson? Pá, pelo amor de Deus. Essa foi triste. Até perdi o raciocínio, peraí. Não, o Ederson jogava bem com os pés e o modelo de jogo do Guardiola quer que um goleiro jogue bem com os pés. Então, ele trazer o Donnarumma, que foi chutado do PSG também, não lembro exatamente o motivo, que o Luiz Henrique decidiu que o Donnarumma não fazia mais parte do PSG. Mas Não enfim, sei. o Donnarumma ir pro City não jogando bem com os pés é uma loucura. É bizarro, porque ele falha consistentemente com os pés. Enfim, continuando aqui. Tirando a falha do Donnarumma, o City fez um jogo sólido defensivamente. Claro, o Arsenal perdeu gols, mas o time que estava melhor defensivamente, bom, contanto que ganhou a partida, era o City. Mas o Arsenal também batalhou, não é o time derrotado que a gente consegue imaginar, vendo um time pipocando, entre aspas. Assim, eu tenho uma percepção muito forte, assim. Eu acho o jogo um bom jogo de futebol. O primeiro tempo é do City, o City pressiona, joga bem, cria bastante. Mas, cara, o segundo tempo é muito do Arsenal. Até a Amanda trouxe de, acho que 5 lances, 3 chances de gol claras. Não, perdão, 3 chances, 5 minutos. E assim, se o Arsenal ganhasse, não era injusto. O meu problema, e que é o que faz eu vir aqui programa sim, programa não, no caso, o último e esse, né, porque são 2 só, mas o que me faz vir aqui e criticar o Arteta é que eu acho que esse jogo
é o centro da minha crítica. O Arsenal jogou muito bem contra o talvez melhor time da competição. E o Arsenal enfrenta Burnley, o Wolverhampton, em times inferiores. E o Arsenal não joga assim. O Arsenal se submete a fazer um futebol porco, com um time muito bom, um time muito caro e joga pouco. Então, eu não... Assim, ó, se o Arsenal jogasse todos os jogos como jogou esse, o Arsenal seria campeão há muito tempo. O problema é que o Arsenal se limita a ser o Arteta Ball e jogar um futebol que não condiz com o elenco que tem. Cara, não sei sabe? se vocês viram, no final do jogo teve uma provocação por parte da torcida do Manchester City, que eles estenderam uma faixa no estádio com uma letra de uma banda britânica bem conhecida chamada The Smiths. É difícil de pronunciar, mas é isso aí. Que é Pânico nas Ruas de Londres, que eu acho que fala de todo o futebol de Londres, principalmente esses 3 times, que é Tottenham, Chelsea e Arsenal, que não vêm fazendo uma temporada boa. Eu acho uma provocação incrível. Uma baita provocação, porque, referenciando, obviamente, a música Panic, da banda Smiths, realmente, o futebol londrino não vive uma boa fase. O Tottenham, na beira do abismo ali. O Arsenal, essa é a quarta... Essa seria, se terminasse como tá hoje o campeonato, essa seria a 4ª temporada seguida em que o Arsenal é vice para o Manchester City. Eu tenho uma dúvida. Gustavo, eu trouxe informação. O Arsenal vai repetir a temporada 22-23 e vai pipocar? Não vai? Bota fé? Eu acho que vai pipocar. Esse time nunca tem, tipo, consistência no final da temporada. Ele vai do começo até o finalzinho ali, ele vai pontuando. Finalzinho. Ele vai pontuando, mas no fim ele sempre entrega pro City. O City pode começar mal a temporada, mas no fim ele sempre termina com o título. Como o Theo disse, é 3 temporadas seguidas que ele entrega assim, o campeonato ao fim. E aí eu tenho uma pergunta. Se o Arsenal chega a fazer um bom jogo da ida da Champions League, será que eles deixam de lado a Premier League pra focar só na Champions? Eu acho que não deixa, porque, assim, honestamente, o Arsenal tem que ganhar a Premier League. Tipo, se o Arsenal não ganha a Premier League, eu acho vergonhoso, bem honesto. péssimo. Tipo, é uma frase que tu escuta e fica tipo, como assim? Só que, cara, o contexto, cara, a Premier League era deles. O Arsenal foi... Aliás, informação, tá? O Arsenal foi líder da Premier League por 32 rodadas, tá? O único momento que não foi líder foi na primeira rodada, que foi o City. Da segunda em diante, o Arsenal liderou toda a liga. E agora perde liderança perto do final. Alguns dizem, né, como Guardiola, que a culpa é do sol de Manchester e que se tivesse o sol o ano inteiro, seria campeão já em novembro. Mas, cara, o Arsenal repete a temporada 22-23 e deixa escapar, eu acho. Eu tô com vocês, torço por isso. Eu acho que os medíocres não devem ser coroados. E se Deus quiser, vai acontecer assim. Mas eu te pergunto, Theo, eu falei, né, os medíocres não devem ser coroados. Sabe quem tem que ser coroado? Não Quem? só coroado, mas convocado? Ele. Hendrick. Hendrick. O Hendrick tem que ser convocado. Isso, e eu acho que todos aqui na mesa concordamos que talvez... Titular. Convocado e Titular. titular pela seleção brasileira. Ele, como diz aqui, está se convocando para a Copa com a performance dele pelo Lyon. Ele é do Real Madrid, mas foi emprestado pelo Lyon nessa temporada. Onde ele fez 12 jogos e 10 gols / assistências, 10 GA. O que é um número muito bom, especialmente para um atacante ainda jovem, como o Hendrick, mesmo já sendo até pai agora, o Hendrick, ele ainda tem 19 anos de idade, ele é uma grande promessa do futebol global, ele é um atacante que fisicamente se propõe muito bem nas partidas, ele consegue ganhar a disputa dos zagueiros, ele consegue bater pro gol em velocidades assim, que parece um jogador de beisebol tirando a bola, só que é um chute, é bizarro. O Hendrick Ele é forte, ele é rápido, ele tem todas as o características Hendrick que é um a seleção atacante... precisa. Exatamente, o Hendrick é um atacante que a seleção sente falta há muitos anos. Muitos anos, porque a seleção cria bons meio-campistas, a seleção cria bons pontas, mas a seleção faz tempo que não tem um bom atacante, um matador. Tem o Roberto Firmino, que jogou muito no Liverpool, mas na seleção não rendia. O Gabriel Jesus não rendia na seleção. Acho que ele pode ser a peça que rende pra seleção. Pois é, e eu defendo muito a tese que ele rende muito bem pra seleção a partir daqueles amistosos, que ainda na época do Dorival, os amistosos, né? Em que ele faz gols em Espanha e Inglaterra. Inacreditável. Que são Em times na Inglaterra e em Wembley, que são duas seleções que pra mim estão na primeira fila, se a gente fizesse uma tier list de seleções com Sim, chance de essas ganhar a duas. Copa, Inglaterra Faremos, e Espanha, tá? Aguarde. Faremos. Eventualmente teremos uma tier list França. da... Esse é o dia que ele cita o Bob Charlton, não? Inclusive, do que ele faz o gol na Inglaterra. eu Wembley. acho que é, eu acho que é. verdade. Bom, E até um ponto, assim, que pra mim mostra do que é o Hendrick, que é loucura. Cara, tu corta pra 6 meses atrás, o Hendrick tava reserva do Gonçalo Garcia, que é um Kane,
Que agora... Mas o Real Madrid inclusive vai descartar ele agora, descartar sacanagem, mas vai negociar ele, que tá, enfim, fora dos planos. Cara, o Endrick vai pro Lyon pensando, vamos ver se eu consigo ir pra Copa. E juro, eu acho que se tu sai aqui na rua, né, atrás do estúdio, e tu vai falar com o pessoal, cara, eu acho que ninguém disse que não convocaria o Endrick. E digo mais, eu acho que todo mundo, botaria de titular, porque o que esse guri faz é loucura. Eu falei na semana passada, no último programa, acho que eu falei do Yamal, talvez, como uma força da natureza. Esse guri é loucura. Porque não só por ele fazer o que ele faz, mas ele é muito forte, cara, ele é muito explosivo. É bizarro. Ele entra, ele impacta o jogo, é um Mr. Aura, não tem jeito, é bizarro. E ele chuta de qualquer canto do gol, faz gol. Eu lembro daquele lance no Real Madrid, ele no meio, acho que Mbappé, Vinícius Júnior do lado. Vinícius Júnior de Ele cada marca lado. na frente dele, ele decide chutar de fora Ele da área bate. e gol. E os chutes do Endrick são todos bombas. Ele nunca São. bate, ele nunca bate Tem um colocadinho, GPS, ele bate... vai certinho ali. É um míssil que sai do pé dele, os É chutes. incrível. Aquele gol, tem um gol que viralizou bastante nas redes sociais há um tempo atrás, eu não lembro em qual partida do Lyon, que ele recebe um passe, ele passa do zagueiro e do lugar que ele menos parece que vai chutar, ele chuta, bate na trave e quica e entra. É um gol maravilhoso, um gol lindo. É um jogador assim, eu acho que pode render na Copa tal qual o Ronaldo Fenômeno rendeu em 2002. Calma. Assim, pode Calma. render. Essa foi. 2002 é loucura. 2002 não. Calma. Tá, mas o que me irrita sobre essa situação Eu sou é o emocionado. técnico do Lyon, sobre o que ele falou antes do jogo do Endrick. Que ele cobrou o Endrick de uma atuação melhor, só que o Endrick não estava tendo chances no time, que eu acho ridículo. Também, ao comparar com... Quer dizer, ao comparar não, porque no Real Madrid ele teve 0 chances também. mas Honesto, o que ele tá? poderia ajudar. Pessoas foram guilhotinadas nesse mesmo país por muito menos. Perdão de cortar, mano, pode voltar. Não, pode falar isso aí. Guilhotinadas por muito menos. Inclusive, Hakimi, né? Depois desse jogo, teve uma declaração polêmica sobre uma comemoração de dança do Endrick, porque aparentemente jogadores brasileiros não podem dançar na Europa, é proibido, não sabia dessa lei. Inclusive, não sei se vocês têm a fala do Hakimi por aí. pra Eu citar. não tenho ela salva aqui. Foi falado muito sobre falta de respeito, né? Até na imprensa francesa muito se falou sobre falta de respeito. Eu acho que isso é... E mesmo usando esses termos pesados, eu acho que tem muito racismo enraizado Tem. nisso. É, Eu é acho que é aquela que... coisa, né? Pegam no pé do Vini, pegam no pé do Endrick, pegaram no pé do Neymar. E assim, é Exato. só do cara que Tem uma que impacta. coincidência. Tem É uma só do cara que- coincidência. Exato, existe E assim, uma coincidência o muito Hakimi grande. reclama por quê? Porque tu pega os números da Ligue 1, depois que Endrick estreia, tá? Ó, 19 anos, entre todos os jogadores desde a estreia. Ele é o primeiro em assistências, com 6, primeiro em participações em gols, primeiro em grandes chances criadas, primeiro em chutes a gol e primeiro em dribles certos. Ele lidera esses 5 dados, ele joga no Lyon, tem o PSG, que tem o Bola de Ouro Dembélé, que tem Hakimi, que tem Doué, que tem Barcola. E, cara, o Endrick chega num time do nada e ele faz isso. Aí, como ele dança, ele é brasileiro, ele é um homem preto, incomoda, entendeu? Incomoda. Incomoda e tanto que o Endrick ele é um jogador que é muito estudado e ele é muito zoado por ser um jogador muito estudado. Eu, pessoalmente, acho muito legal um jogador brasileiro chegar na Inglaterra e falar que aprecia muito o Bobby Charlton. Eu acho isso incrível, porque mostra que ele estudou o futebol, mostra que ele entende do que ele fala. E, obviamente, ele foi zoado no mundo inteiro por isso. Muita gente diz que ele tenta ser um Pelé moderno por jogar com a camiseta pra dentro e coisa assim. Mas eu acho que o Endrick é um fenômeno do futebol. Eu acho que Também acho. a principal preocupação na Europa é parar este fenômeno do futebol, porque o Endrick dá medo em qualquer defesa. E eu acho que Ancelotti precisa aproveitar essa estrela em formação que é o Com Endrick. certeza. Se fosse de outro país, com certeza ele seria aproveitado. Eu tenho certeza. Mas aí tem um ponto. O Theo me disse medo, me disse Ancelotti. Eu tenho medo. Estava fim de semana, né? Vendo Chelsea, joguinho desinteressante, que demos palpites aqui, inclusive. Chelsea, né? Que teve o técnico demitido. Mas o pior pro Chelsea, não pro Chelsea, né? Porque não vem jogando tanto, mas o pior pra gente, e que me dá medo, a lesão do Estevão. Assim, pra mim é loucura. Eu queria... É uma baixa na seleção. Eu sei que alguém gosta, né? Alguém está tematizado. Eu queria uma análise do meu camarada Gustavo sobre a lesão do Estevão, sobre o momento. Como é que tu percebe isso? Pô, é muito triste ele ter se lesionado, porque era, pra mim, pelo menos, era certeza que ele ia ser titular na Copa. Ele, graças aos dados do nosso querido Datafute, ele rompeu 80% do músculo da perna. Então, cara, ele tá cortado da Copa. Isso é muito triste, velho. Tipo, Assim, teremos ele só pras próximas. essa é a questão. Ainda que ele é um jogador novo e que tem as próximas Copas, só que ainda estão falando que ele poderia fazer um tratamento mais conservador e evitar de fazer essa cirurgia. Só que eu acho extremamente arriscado, pode causar uma lesão crônica pra ele, pode tirar ele das próximas Copas, se for o caso. Pode acabar com a carreira Pode dele. acabar com a carreira Tem dele. exemplos, né? O Umtiti, na Copa de 18, ele machuca no Barcelona e o Barça pede que ele faça a operação. Ele fala, não, vou fazer um conservador. Ele joga a Copa do Mundo, ele é campeão. Só que, cara,
um Tite pós-Copa não existe. Não. Ele, tipo assim, ele fica no Barça, eu ia usar um termo pra criticar ele, mas, ele fica no Barça ganhando dinheiro sem jogar, porque era um contrato muito bom, então Esquentando o banco. ele não queria sair, mas ninguém queria ele não conseguia render, então era uma coisa meio complicada, assim. E até a Amanda trouxe dos tratamentos pro Estevão, né? Um conservador, tá? Seria de 8 a 12 semanas, ou seja, 2 meses pelo menos. Ele chegaria no meio da Copa ali, fase de grupos, e com cirurgia o retorno pode passar de 4 meses. Ou seja, é muito difícil que ele jogue a Copa do Mundo, o que é muito ruim porque, além de ele ser muito bom jogador, na impressão que a gente tem, desde que o Ancelotti assume a seleção, o Estevão é o primeiro jogador em gols, que foi quem mais marcou. E a gente tem um grande problema de jogadores que nos clubes são absurdos e na seleção não correspondem. O Estevão até um pouco contrário, no Chelsea não vem tão bem, mas na seleção ele é monstro. E também, não só o primeiro em gols, mas o primeiro em participações de gols. Então, em gols mais assistências. Então, assim, a baixa bizarra para a seleção. E eu queria saber do nosso... saber da Amanda. Amanda, quem tu levaria no lugar? Seria um meia? Seria um cara da posição? Se tu fosse Carleta Ancelotti, porque não é tua mulher, então é Carleta. Carleta Quem tu levaria? forte. Assim, eu acho que tem uma disputa ali. Eu não sei ao certo se a gente levaria um substituto exato, mas tem algumas opções. Por exemplo, o Antony, que inclusive o Gustavo tem alguns dados depois do Antony para trazer. Importante. O Luiz Informação. Henrique, que ele atua muito bem pela seleção. Ele tá fazendo uma temporada boa pelo Zenit, também tá sendo muito elogiado. E daí teria algumas opções de meio campo, mas que eu acho particularmente que tem que trocar por um jogador da posição. E principalmente o Rafinha, por exemplo. Ele jogaria no meio, provavelmente. O Estevão jogaria na ponta direita. Ele teria que estar no time. O que daria para fazer é jogar ele para ponta direita e tentar achar algum outro meia. Mas eu acho que o Brasil é mais bem servido no momento de atacantes e de pontas do que de meias. Então eu acho que teria que focar num ponto. Eu acho que deveria convocar o Antony no lugar dele, um substituto imediato. Porque, pelo menos na temporada dele, a temporada dele é bem boa. Eu achei aqui os dados dele. Ele tem 40 jogos com 13 gols e 9 assistências. Então, são 22 de GA em 40 jogos. Ele é muito participativo pro Betis. Na Europa League, pelo menos, foram 10 partidas e 9 participações em gols. Ele foi o cara do campeonato pro time. E em mata-matas isso é importante, né? Porque a Copa... Claro, muito se fala de estatística entre 40 jogos para jogadores, mas a Copa não é 40 jogos. A Copa é um tiro de um mata-mata curto. Agora 8 jogos, né? Agora 8 jogos. Por isso que não vale a pena trazer o Estevão pro meio da Copa também. Exato. Tá, Tipo, o cara sem ritmo de jogo, 2 meses sem a gente jogar. vai estar no meio da Copa. Mas eu concordo muito com a ideia de talvez convocar o Antony. Eu não tenho acompanhado muito o Betis, mas tudo que eu vejo sobre... Parece que ele está indo muito bem. Aura. Ele realmente ele é o grande... Ele tenta. Ele tenta, né? Ele tenta Ele conseguir tenta. bastante aura. Mas eu acho que o Luiz Henrique, com o Estevão fora, pra mim, Luiz Henrique Já é tá na titular. Copa. Ele Ele é já tá titular. na Copa e pra mim o Luiz Henrique é titular. Porque muito se fala, óbvio, do Rafinha e do Vini Júnior, que são jogadores que jogam de ponta e tem muita grife, mas eu não acho que eles entregam tanto pra seleção. E Copa Também do acho. Mundo não é clubes. Independente do time que o jogador joga, eu acho que Vinícius Júnior e Rafinha não entregam a grife que eles têm na Copa do Mundo. E Eu o acho- Luiz Henrique parece que fez mais pela seleção do que esses jogadores, às vezes. Aí na seleção é bizarro. O Luiz Henrique, quando ele entra no segundo tempo, porque nos últimos amistosos ele tem entrado depois na partida, né? Começa a titular, obviamente, o Rafinha e o Vini. Quando ele entra no segundo tempo, parece que a gente estava assistindo dois jogadores de categoria de base jogar, dois jogadores que ainda não têm 100% do conceito do que é um jogo, e depois entra um jogador profissional. O Luiz Henrique, ele se mostra muito, muito, muito forte na seleção. E digo mais, tá? Vini Júnior e Rafinha, obviamente, tem que estar na Copa. Eu bancaria pelo menos um deles. Eu discordo. Eu Quem bancaria seria teu pelo trio de menos um atacantes? deles. Meu trio de atacantes, quer que eu seja 100% honesto? 100% honesto, de verdade. Hendrick no meio, Vini Júnior na ponta esquerda e ponta direita, o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Eu acho que esse trio de ataque é letal. O Brasil de Bruno Guzzo, tá? Rafinha na esquerda, onde rende melhor. Concordo. Na O esquerda. ataque tem que ser aquela coisa. Vini e Hendrick. O Vini com o Ancelotti jogava no Real Madrid mais centralizado às vezes. O Hendrick tem jogado no Lyon com dois atacantes, né? Então ele vem um pouco da direita para dentro. Faria algo parecido. Bruno, onde encaixar Matheus Cunha? Eu não sou técnico, então Ancelotti que se vire. Dito isso... Ele fica de 10 ali, É, perdido mas ali. assim, eu tenho uma... Até a gente falou de quem levaria Pode pro lugar do levar. Estevão. Calma, esse Nossa, assunto vai vir logo esse mais. assunto. Ah, meu Deus. Mas assim, a gente falou de quem levaria pro lugar do Estevão. Eu tenho uma opinião um pouco impopular do que eu acho que vai acontecer. Eu levaria o Ryan, no caso. Acho O que Ryan? seria ele. Vem muito bom. É um cara que... Muito explosivo. Um perfil não tão parecido, mas é um jogador muito bom, muito rápido, corre bastante, dribla muito bem, chuta de qualquer lugar.
parece um pouco o Estevão, mas o que eu acho que pode acontecer, tá? É o Ancelotti levar o sexto meia. E aí aproveitar o Paquetá no Flamengo, que tá muito bem. É um cara que ele gosta, é um cara que vinha um pouco em baixa. E se eu tivesse que chutar, eu diria que Paquetá vai pra Copa. Aí tu pergunta, Bruno, né? O Theo disse um nome por aí que é interessante. Honestamente, eu acho que o nosso grande menino Ney não vai pra Copa, mesmo com a lesão do Estevão. Inclusive, tá? Não vamos entrar fundo nisso hoje, porque vai ser tema de programa. Então, né, nosso web espectador, não tele, porque é internet. Fica atento, em breve teremos debates sobre o Neymar, tá? Mas eu já digo que eu discordo, que eu acho que ele vai. Tu acha que é pra Copa? Acho que o Ancelotti vai levar, porque senão ele vai ser apedrejado pela mídia. Eu já não apoio mais, sério. Não, eu não apoio, mas eu acho que ele vai levar. O Neymar, inclusive, a gente falou sobre isso no programa passado, né? Mas o Neymar, ele é uma máquina de trazer atenção ruim pra ele, né? Ele não consegue, eu acho que o Neymar Ele tem que treinamento comentar, de ele tem que chamar atenção ruim. Eu acho que o Neymar segue aquele treinamento de influencer meio subceleb, assim, que qualquer atenção é boa, mas eu acho que ele atrai o negativo, cara. E vou ser honesto, tá? Eu quero ter pra mim, sou um homem solteiro, né? Então, mulheres estiverem assistindo. Mas assim, eu quero ter pra mim, na minha vida, no meu relacionamento, uma pessoa que me ame e me admire o tanto que o Fui Clear ama o Neymar. Irmão, juro. Na real, não quero, porque vai ser um pouco estranho, vai ser um pouco esquisito, vai ser um pouco demais, Uma tá? idolatria Não, ali. peraí, Mas cara, assim, não dá. é loucura. É Não, loucura. não, Neymar. Acho que a gente fecha que o Neymar não dá na Copa. Independente dele ir ou não ir por patrocinador ou por pressão de mídia, Neymar não dá na Copa. E Estevão vai ser uma baixa. Não tem tratamento que recupere 80% do músculo Rompido. Muito obrigado. Então, sabe por que o Neymar não vai estar na Copa? Por quê? Porque o Neymar vem jogando jogos de nível baixo, empatou com o Curitiba, não vem desempenhando bem. E o Neymar está muito afastado de onde? Dos palcos do futebol europeu, onde é o melhor futebol do mundo. Sabe que palco é esse? Champions League, pois vamos de palpiteco. Bom gancho, né? Bom Responsa, gancho. tá? Baita Esse gancho. são Esse cara sabe fazer gancho, Ele né? É sabe. impressionante Bom, isso, tira cara. Semana passada, a gente fez um palpite bem raso de quem passa. Nossa, vocês estão fazendo palpite da Champions League de novo? Cara, vai lá na ESPN e olha os jogos europeus essa semana. Não tem nada bom. Não tem absolutamente Verdade. nada Vamos que voltar à presta. melhor São competição. jogos terríveis. Então, ao invés da gente falar essa semana sobre o que vai rolar esse fim de semana, a gente já olha um pouco mais pra frente e vamos palpitar sobre o jogo de ida. O jogo de ida, porque a gente já falou sobre quem passa, entre Bayern e Paris Saint-Germain e Arsenal e Atlético de Madrid. Bruno, eu quero ouvir tu primeiro. Deixa eu começar com o meu camarada Gustavo. Ele Agora passa a ele- resposta, agora o Bruno ele- sempre cavaleiro, passa, ele sou passa. cavaleiro. Aqui, Vamos aceitar, né? Eu sou cavaleiro, me pegou. Cara, eu diria, entre Bayern e PSG, eu acho que vai ser um jogaço. Na França. Na França? Na França. Na França já muda um pouco minha opinião, então. Eu acho, cara, que esse jogo aí vai ser um 3-2 pro Bayern, fora de casa. Eu acho que vai ser um jogaço, mas o Bayern, ele tem um time mais estruturado, assim. Eu acho que o ataque do Bayern é monstruoso, Vai, tipo, doutrinar o time do PSG na defesa. E entre Arsenal e Atlético de Madrid... Na Espanha. Tá Na invertido aí. Espanha também tá invertido. Cara, eu acho que o Atlético de Madrid vai passar no confronto, e no jogo de ida, eu acho que vai ser um 3-1 pro Atlético de Madrid. Eu acho que vai ser Cara, um você tá jogo pedindo bom. muitos gols Gols. entre Simeone e Arteta. Isso é Cara, pedir muita coisa. Você tá bah. pedindo um unicórnio. Mas o Simeone, quando ele quer jogar bola, ele joga e faz um futebol bonito. Só que a questão é quando ele quer, né? Esse é o problema. Talvez ele não queira, considerando que é semifinal de Champions, né? Mas enfim, a gente tá quase segundo tempo, mas vamos lá, Amanda. O que tu acha? Tá, vamos lá. Assim, pra mim, Bayern e Paris mudou o fato por descobrir que é no estádio do Paris. Pra mim vai dar 2-2 o jogo, senão ia dar 3-2, tava fechado contigo, mas pra mim vai dar 2-2. Acho que vai ser bem disputado. Eu adoro jogo com gols, então tem que ter gol. Não é possível que não tenha tanto gol nesse jogo, porque no outro não vai ter. Vai ter. É. No outro não vai ter. Na minha ter, opinião, vai vai ser quem perde esse jogo é a bola. Pra mim vai ser feio, truncado. Mas eu acho que o Atlético ganha pra decretar o fim do Arsenal. É isso aí. Placar? 1-0. 1-0. 1-0 pro Atlético. Fecha contigo também. Ótimo. Bom, eu realmente acho que esse jogo vai ter, entre Bayern e Paris Saint-Germain, em Paris, né, vai ter bastante gol. Eu acho que esse jogo provavelmente pode ser um 3-2 pro Bayern, fora de casa também, fecho nesse palpite. Eu acho que é bem possível que o Bayern atropele a defesa do Paris Saint-Germain. O ataque do Bayern é simplesmente bom demais. Mas, agora eu tenho que falar uma coisa. Eu adoro esse jogo de xadrez terrível, horroroso. Eu tô muito mais ansioso pra ver Arteta versus Simeone do que eu tô pra ver Paris e Bayern. E eu digo, tá? Nesse jogo de ida, o pior placar do mundo. 1-1. 1-1, bah.
Jogo feio, então. Jogo terrível, do jeito que eu gosto. Jogo feio. Vai ser onde mesmo esse jogo? Esse jogo é na Espanha. Tá os Espanha. dois invertidos. É, isso aí. A Tá, gente botou beleza. os dados de volta. Sim, Não- sim, tranquilo. Pro não acertou nesse. Gratidão, Pro. O profissionalismo do Cante pelo Mundo, né? Mas pra encerrar, tá? Meus palpites. Eu acho que dá PSG, 2x1, eu diria. 2-1. Acho que vai um gol de diferença, 3-2 talvez, mas vão 2x1, mais seguro. E, cara, aqui pra mim é um jogo que a gente brinca que, enfim, são dois técnicos que não propõem tanto, né? Que essa temporada estão um pouco mais defensivos e tal. E que seria um jogo feio. Mas, cara, tô bem curioso pra ver esse confronto. Acho que vai ser um bom jogo, um jogo bem interessante. E, cara, eu fecho, né? A Amanda falou pra ter mão dela, eu fecho com ela 1x0 pro Atlético de Madrid. Então, é isso. Fechou todas? Fechamos todas. nossos Eu acho que é palpites. isso Não aí. vai ter Fechamos choradeira palpites. depois, não Não. vai ter promessa Vai ter de. só Não vai ter acertos. propina depois. É isso, fechou? Eu fiquei triste só, tá? Eu sou- Que no último programa a Amanda apostou um salgado. Nesse ela Não apostou de podemos novo. entrar em questões Não extracampo confiou. aqui, porque já não temos mais tempo de discutir. Olha só, se inscrevam no canal, assistam também o Papo de Cancha, que é o nosso programa irmão, programa que foca mais na dupla Grenal, que a gente tem muitas opiniões, mas a gente não compartilha porque não queremos alienar nossa audiência. Correto. Então curtam, mandem pros seus amigos, manda pra tua avó, não sei se a tua avó entende de futebol, mas ela vai partir a entender porque a gente fala muito bem de futebol. E é isso, muito obrigado, Bruno. O que tu tem aí pra dizer? É isso aí. Ele falou da avó, né? Fala, avó, tem um programa, um homem esbelto, de bigode, carismático. Tu vai gostar, avó. Bota pra ela assistir. Assim, ela pode não gostar disso aqui, mas duvido que ela não se encante pelo nosso charme. Então, é isso aí. Então, falou, curte, compartilha. Meu, fala o que tu achou, sugere ideias, o que tu quer ver, o que tu não quer ver. Né? Se tu falar, não quero ver o Bruno, aí vai ficar Aí vai complicado ficar pra mim. tenso, aí vai ficar Mas calma aí, difícil, né? viu? E é isso aí. E enfim, valeu, galera. Muito obrigado, Gustavo. Primeiro programa foi bom? Curtiu? Foi bom, foi bem diferente do que eu esperava. Eu tava um pouquinho nervoso, mas vai se soltando o programa, Aí, vai ó. expondo mais opinião. Esperamos por mais, né? E é assim que é bom. Isso E a aí. banda já tá craque no Agora a programa, gente né? tá Já dentro, tá né? sabendo de tudo. Isso aí, semana que vem tem mais, então fiquem ligados. Que vai sair toda semana. E é isso aí. Então é isso, galera. Valeu. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho, faço tudo o que é possível fazer, já nem sei mais o que dá. E é isso. Tamo também em todas as redes sociais, Papo de Cancha. É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem.